Galera, hoje eu quero falar de um assunto polêmico, tá? Na Umbanda não se cultua o orixá? Será mesmo? Antes, como é um vídeo polêmico, eu vou precisar aqui da tua ajuda, tá? Deixa o seu like, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, comenta aqui embaixo a sua opinião ao longo do vídeo, que eu quero também perceber a sua opinião, né? Porque é um assunto que tem ganhado muita força de uns tempos pra cá, especialmente nas redes sociais, e assim como o último vídeo, né, um dos últimos vídeos que eu fiz aqui sobre Umbranca, me assusta um pouco a forma como as pessoas vêm lidando com isso, tá? Para quem não sabe, gente, eu sou sacerdote de Umbanda. Eu não sou só uma pessoa que fica na internet falando de espiritualidade. Eu tenho um terreiro, eu tenho 40 filhos de santo. Eu atendo centenas de pessoas no meu terreiro aqui em Minas Gerais todos os meses, tá? Então eu tenho uma vivência com a Umbanda. Eu tô na Umbanda há quase 10 anos. Meu pai de santo tá aí, me iniciou. Eu conheço minha avó de santo, eu conheço minha bisavó de santo. Eu venho de uma história, né, bonitinha ali com pai, avó, bisavó, sabe? Todos iniciados que passaram para as gerações futuras, assim como eu já estou passando para frente e sei que alguns dos meus filhos vão se tornar pais e mães de santo. Então eu não tô tirando de trás da orelha só de coisas que eu vi, não. Eu realmente tenho uma vivência com a Umbanda, com Candomblé nenhuma. Eu nunca fui numa reunião de Candomblé, nunca fui numa festa de barracão. Então eu posso falar da minha religião, da forma como eu recebi dos meus mais velhos, tá? Não faço da Umbanda o meu trabalho é terapeuta e professor. Não cobro sequer mensalidade dos meus filhos de santo. E aí tá os 40 vivos para falar sobre isso. Se eu tiver cobrado alguma vez na minha vida mensalidade, Gilberto, por que você não cobra a mensalidade dos seus filhos? Porque o terreiro fica dentro da minha casa, eu construí o terreiro com os meus recursos, em homenagem à minha espiritualidade. Sei que não é a realidade muito. Estou falando que quem cobra mensalidade está errado. Não, o terreiro tem luz, tem água, tem o aluguel muitas vezes, tem a construção, tem a obra, que eu pude proporcionar através do meu trabalho para os meus guias e facilitar dessa forma para os meus filhos de santo. Então não faço da religião o meu trabalho é outro. Eu tenho mais de 5.000 alunos, eu atendo todos os dias, né? Então, graças a Deus, eu tenho o meu trabalho e em cima desse trabalho que eu vivo. Sou iniciado na magia natural há mais de 10 anos, então eu tenho uma caminhada grande. Eu uso esse canal para falar de vários processos espirituais, porque são processos que eu vivo. Tanto a magia natural, quanto a Umbanda, quanto as terapias integrativas, vivem ali ao meu redor. Eu estou sempre imerso nesses universos. E é o que eu trago aqui no canal, tá? Só que as redes sociais, elas têm trazido muita coisa boa, mas elas têm dado também muita desinformação e fomentado muito ódio, muito preconceito, muitas agressões desnecessárias e gratuitas. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que é desnecessário, tá? Essa questão que eu falei há pouco tempo atrás, tem um vídeo aqui no canal sobre Umbranca. Eu entendo todo o processo, mas vamos tomar cuidado. Assiste esse vídeo que eu acho que vai ser bem legal para vocês, tá? Mas vamos continuar. Vou tentar linkar ele também aqui na descrição para vocês assistirem. Umbanda não cultua o orixá? Então Umbanda cultua o quê? O culto da Umbanda é um culto à natureza. Na nossa interpretação, deixa eu separar aqui. Umbanda é uma religião, Candomblé é outra religião, Quimbanda é outra religião, Santeria é outra religião. Umbanda, Quimbanda e Candomblé, que se popularizou aqui no Brasil, são religiões distintas. E assim como, vou dar um exemplo para vocês, existem os cristãos católicos, existem os cristãos protestantes. Tem a mesma base, mas toda a teologia deles é completamente diferente. Os católicos, eles acreditam no poder de Maria e na intercessão dos santos. Os evangélicos desprezam essas duas doutrinas católicas e ambas têm a origem, né, no cristianismo. Então, percebam que religiões podem vir do mesmo berço e ter visões diferentes sobre as coisas. Candomblé, Umbanda é a mesma coisa. São religiões que têm, em algum momento lá no passado, pontos em comum, mas têm trajetórias e percepções de mundo muito diferentes. O orixá que nós cultuamos, e sim, nós cultuamos o orixá dentro da Umbanda, não são as mesmas definições de orixás que o Candomblé tem. Podem ter os mesmos nomes, muitas vezes, mas não são as mesmas coisas.
dentro da Umbanda, orixás para nós são forças da natureza, são personificações da natureza. Então, Iemanjá, ela representa para nós a energia do mar. Oxum, a energia do amor. Xangô, a energia da justiça. Claro que eles são muito mais complexos do que isso, mas eu quero mostrar para vocês que eles são personificações da natureza. No candomblé, os ancestrais, eles são ancestrais divinizados. Literalmente, os orixás, eles são ancestrais divinizados. Tanto que isso está vinculado à família, à ancestralidade, a uma série de outros processos. Tanto é diferente que muitas pessoas que se iniciam primeiro na Umbanda e depois vão para o Candomblé, na Umbanda são filhos de Iemanjá e Oxum. Perdão, gente. Iemanjá e Xangô. Lá no Candomblé, quando vão se iniciar, por exemplo, para Omolu, ou vão se iniciar para Oxum, ou vão se iniciar para... Entende? É distinto. As nossas religiões... Então, assim, e aí quando essa pessoa do Candomblé toca a Umbanda, ela também ali, ela é diferente o processo. Hoje em dia parece que não, porque tá tudo muito misturado. Então, o mesmo que é iniciado na Umbanda também é no Candomblé. O mesmo que vai no Candomblé tá na Umbanda. Só que assim, as pessoas do Candomblé questionam o culto da Umbanda dos orixás, mas o culto a Pombagira, a Exu, a Egum, que até alguns anos atrás era da Umbanda, Quimbanda e até mal visto pelos mais antigos, hoje em dia é uma coisa comum. Só que isso não é um problema. Para os candomblecistas raízes e para os umbandistas raízes, isso não é problema. Isso é problema para uma nova geração que problematiza tudo. Isso é problema para uma nova geração que quer caçar. Eu entendo que tem coisas que beiram desrespeito, e isso precisa ser podado no indivíduo. Agora, isso não pode ser taxado como regra. E aí, não, na Umbanda não se cultua orixá, na Umbanda não sei o quê, na Umbanda não sei o quê. A Umbanda é uma religião maravilhosa. A Umbanda é uma religião riquíssima. Você que é da Umbanda, você não precisa ir para o Candomblé para ter mais axé, para ter mais força. Se você quer ir para o Candomblé porque a religião te chama, porque o seu caminho espiritual te leva até lá, é lindo. E vice-versa, você do Candomblé não precisa dar Umbanda para nada. Se você quiser vir, você é bem-vindo. Se o seu caminho passa por aqui, seja bem-vindo. Mas não precisa, uma coisa não precisa da outra. E a gente tem que parar com essas coisas que estão aí crescendo, porque isso está machucando. Eu canso de ver vídeo, às vezes, nas redes sociais. Eu não perco meu tempo comentando, não perco mesmo. Vocês não vão me ver criticando nada. Quando muito, eu deixo de seguir. Ou coloco oculto. Não me interessa. Sabe? A vida da pessoa é problema dela. Não me interessa. Mas às vezes eu vejo assim situações que, caramba, tipo assim, como se nós da Umbanda, quando cultuamos um determinado orixá, a gente está errado. Vou dar um exemplo para vocês. Aí definiram pra gente quais são os orixás que a Umbanda pode cultuar. São as 7 linhas ali, que é falado mais antigo. Então você pode cultuar lá os principais, né, os mais conhecidos. Ogum, Iemanjá, Xangô, Oxalá, Omolu, Oxóssi, acabou. Aí, por exemplo, quando eu comecei meu desenvolvimento, né, espiritual na Umbanda, as entidades da Umbanda me falaram de Oxumaré. E aí eu não posso cultuar Oxumaré porque Oxumaré não é cultuado na Umbanda. E todos os livros do passado, não estou falando livros de agora não, livros dos anos 60, 70 que falavam de Oxumaré. E todos os pais de santo que trabalhavam com Oxumaré. O Exu que trabalha comigo, um deles, é o Exu Cobra. Ele trabalha para qual orixá? Consegue entender? Como é? Aí a gente começa uma pessoa fiscalizando a religião do outro. Não, mas no Candomblé não tem essas coisas. Não, mas na Umbanda não tem essas coisas. Ah, não, mas na Quimbanda não tem essas coisas. Não, eu falo da minha religião, não posso falar da tua. Gente, ainda mais, vamos ser muito honestos, terreiros, barracões e centros. Cada terreiro é único. A gente tem uma bandeira que nos une, que é a bandeira de Oxalá, falando de Umbanda agora. Mas assim, quem já andou por mais de um terreiro sabe, não existe 2 terreiros iguais. É a mesma religião, mas não existe 2 terreiros iguais. Você vai num terreiro é uma coisa, você vai em outro terreiro é outra coisa, você vai em outro terreiro é outra coisa. A gente tem pontos em comum. Agora você vai legislar, nossa, que palavra difícil, legislar
sobre? Não vai. Umbanda cultua sim orixá. E orixá na Umbanda não é a mesma coisa de orixá no candomblé, gente. E não é porque não é outra religião que vai definir quantos orixás. Tem casa de Umbanda que cultua 7. Tem casa de Umbanda que cultua 11. Tem casa de Umbanda que cultua 14. Tem casa de Umbanda que cultua 16 orixás. Sabe, é umas perguntas, umas coisas que eu falo, Jesus Cristo. E sim, a Umbanda tem Jesus Cristo, gente. Que é outra coisa também, eu vou falar isso no outro vídeo. Agora não pode ter mais no terreiro de Umbanda uma imagem de Jesus Cristo. Sempre teve. Mas sabe o que é isso? Internet, falta de senso crítico, sabe? E falta de respeito com os mais velhos. E sim, eu não ligo de falar, falar que eu faço um branca, que eu sou um jovem místico. Pra mim não me importa. Sinceramente, não me importa. Agora, me preocupa, por quê? Porque eu conheço pessoas da religião há 40 anos que tem uma imagem de Jesus Cristo lá na porta do seu congá. Essas pessoas estão sendo chamadas de ignorantes, estão sendo ridicularizadas por pessoas que foram no terreiro 2, 3 vezes na vida. E eu tô falando com experiência de causa que eu já vi isso acontecendo. Eu não tô nem ligando, eu sei do meu trabalho espiritual. Agora, me preocupa essa geração mais antiga. Eu conheço terreiro, gente, que todas as imagens de orixás ali no meu terreiro são os orixás. Mas eu conheço terreiros antigos, muito mais antigos que o meu, onde as imagens são os santos católicos, que durante décadas atenderam ali, ajudaram as pessoas, geralmente nos interiores do Brasil. E aí essas pessoas que mantiveram viva a nossa religião e a nossa cultura, estão sendo chamadas agora nas redes sociais, no TikTok, de ignorantes, de jovem místico, um homem, um senhor, uma senhora, sabe? É desrespeitoso demais, sabe? E é cômico, porque não é verdade, gente. É claro que existem algumas coisas que precisam ser combatidas, mas algumas coisas a gente precisa de maturidade da nossa parte, tá? Falar que Umbanda não cultua orixá, pelo amor de Deus. Cultua o que então? Nós trabalhamos com os guias espirituais, mas o nosso culto é os orixás. E cultuando os orixás, cultuamos a Olorum, a Zambi, a Deus. Entendemos os orixás como manifestações do Criador, como manifestações do sagrado, como forças da natureza, e não como pessoas ou ancestrais divinizados. É distinto, tá? E eu entendo isso. Só que vamos amadurecer essa questão, que isso está machucando pessoas, e mais que isso, muita gente está abrindo mão de uma base para se adequar a uma maioria. Então, consegue entender o fundamento e a periculosidade disso que eu estou falando com vocês? Muita gente está indo pelo exercício da manada e não se permite nem sequer questionar e pensar sobre esses tópicos que eu falei. Tem alguma coisa errada no que eu falei nesse vídeo de hoje aqui? Não tem. Sabe? Você pode não gostar de mim, pode não gostar do que eu tô falando, mas, pelo amor de Deus, falar que os argumentos que eu usei aqui estão errados? Não estão. Eu entendo que sim, existe muita marmotagem, existe muito desrespeito. Eu entendo que às vezes a pessoa faz uma coisa nada a ver. E é isso no individual, no particular, precisa de alguma forma ser orientado. Não julgado, não taxado de um demônio. Gente, a pessoa tá ali. Ah, a pessoa acendeu uma vela, não aconteceu, mas laranja Palmolu. Nossa, que horrível. Tá, beleza. Não tem fundamento, né? Uma vela laranja Palmolu, ok. Mas você acha mesmo que a pessoa, ela pode estar errada, mas ela aprendeu errado. Sabe? Às vezes vai saber o que aconteceu ali, mas ela merece ser taxada como um lixo, ser linchada, ter o seu sagrado ridicularizado. Você, ao fazer isso, errou muito mais do que ela. Porque eu tenho certeza que o Molu não vai ficar puto com ela só porque ela acendeu uma vela laranja. Sabe? Porque a energia e o axé dela tava ali. Você consegue entender o nível das coisas? A gente massacra as pessoas por aquilo que Jesus falava: coa um mosquito e engole um camelo. Sabe? A gente tem que respeitar o sagrado do outro, o processo do outro, respeitar o ser humano. A gente perdeu a noção de respeito com o ser humano. Por engajamento nas redes sociais, sabe? É umas coisas assim que, meu Deus do céu, não precisa disso. E outra coisa, gente, eu tô aqui no meu canal todo dia postando vídeo, amo o que eu faço, pretendo fazer isso ainda por muitos e muitos anos,
Mas eu vou ser muito honesto com você, eu tô tranquilo. Não quero crescer muito rápido na internet, causando sofrimento no outro. Pode olhar todos os vídeos aqui do meu canal, e eu tenho vídeos aqui há 7 anos. Nunca eu fiz um trabalho denegrindo outras pessoas. Talvez se eu fizesse, eu tava muito mais estourado, muito mais bombado. Mas não me interessa, porque o meu trabalho não é só um trabalho, não é só o dinheiro que eu viso, não é só a visibilidade que eu viso, é levar uma informação que agregue. Eu não quero saber que o meu sucesso vem às custas do sofrimento do outro. Tem muita gente que começou assim, na mesma época que eu, ou depois já foi embora. Porque o tempo prova a validade das coisas. Medita nisso aí que eu tô falando com vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!